Olá pessoal, a gente está aqui reunido em Brasília para tratar da Lava Jato e uma preocupação da nossa reunião, que acabou de acabar a reunião, a gente está aqui perto do prédio do Supremo Tribunal Federal, é que o Supremo Tribunal Federal, naquele prédio ali, vai julgar uma questão no dia 13 de março que é vital para a Lava Jato. Queria que os colegas das Lava Jatos do Rio de Janeiro e São Paulo explicassem rapidamente para a gente essa questão. Pois é, no dia 13 vai ter uma decisão muito importante. Fugindo do juridiquês, essa decisão pode anular vários processos no Brasil inteiro e afetar de maneira muito significativa o nosso caso da Lava Jato no Rio de Janeiro. Então, a questão da competência da Justiça Federal, Justiça Eleitoral, para os casos de corrupção. Então, queria pedir para o pessoal acompanhar esse caso que é muito importante. É uma decisão que, dependendo do resultado, se concluir que é da competência da Justiça Eleitoral, pode acabar com a Lava Jato de Curitiba, do Rio de Janeiro e de São Paulo, considerando que existem vários políticos importantes envolvidos e que devem ficar afetados e imunizados com essa decisão. Isso aí, pessoal. Agradecemos a atenção de vocês a essa questão, que é uma questão de alta relevância pública para o combate à corrupção, porque pode acabar com a Lava Jato para o passado, anulando os processos, afeta o presente, as investigações em curso, que mudariam de lugar e teriam dificuldade teriam uma solução de continuidade, uma quebra na continuidade, e afeta o futuro das investigações contra a corrupção no país. Um abraço a todos. Um abraço. É impossível alguém compreender de forma ampla um grande conjunto de ilícitos como esse que investigamos aqui do dia para a noite. E em se tratando de um mandato de 2 anos, é muito provável que essa pessoa priorize o que de fato é a prioridade da Justiça Eleitoral, né, que são as eleições, as fraudes eleitorais, as propagandas indevidas, os registros que não deveriam acontecer. Aliás, tem vários artigos da lei que determinam que a Justiça Eleitoral deve dar prioridade para esses outros casos. Ou seja, os casos de corrupção e de lavagem de dinheiro que são tão importantes para a sociedade iam ficar num segundo plano, não é verdade? Exato. Vamos pensar aqui concretamente para ilustrar isso. Digamos que seja essa a decisão do Supremo. Olha, todas as investigações de corrupção e lavagem da Lava Jato, em que haja também a alegação do réu de que houve um caixa 2, vão para a Justiça Eleitoral. Digamos que essa decisão seja tomada agora no dia 13 de março, demore um tempo para esses casos irem para a Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral começa a receber isso outubro, segundo semestre desse ano. Recebeu esses casos, começou a investigar, vai demorar meses só para simplesmente ler tudo que existe na investigação para começar a conectar os pontos. Nisso já se passou 1 ano, 2 anos, no ano de 2020 já é um ano onde vai novamente existir campanhas, novamente existirá pleitos, no caso eleições municipais, e esse será o foco da justiça. Aí para tudo, a investigação é interrompida. Aí só vai se retomar isso no ano de 2021. Aí, muitos dos ilícitos cujas provas poderiam ser coletadas, os investigados já souberam que estavam sendo investigados, destruíram suas evidências, fugiram para o exterior. Ou seja, você perde a oportunidade de produzir prova. E ainda corre o risco da prescrição pela demora, não é verdade? É exatamente isso. E para entender um pouco melhor, então a gente tem o problema de mandar para a Justiça Eleitoral porque a Justiça não é aparatada, não tem o perfil institucional para investigar, para processar e para punir crimes complexos como de lavagem de dinheiro e de corrupção. Aliás, esses crimes são tão complexos que a própria Justiça Federal, como na Justiça Federal onde trabalhava o ministro e ex-juiz federal Sérgio Moro, foram criadas varas especializadas só para isso, varas que só trabalham com isso, porque mesmo quando você toma pessoas que trabalham permanentemente com análise e investigação de crimes, esse trabalho de investigar corrupção, lavagem de dinheiro tem que ser especializado. E aí você vai para outra justiça que tem outra especialidade, ou seja, a gente não pode esperar que crimes de corrupção e lavagem de dinheiro vão ser investigados e punidos de modo adequado. Não por má vontade de juízes eleitorais ou promotores eleitorais, de modo nenhum, mas por ausência de especialização, de aperfeiçoamento e de perfil institucional. E de estrutura, né? Toda a estrutura dos tribunais regionais federais, dos próprios serviços que são acessórios, eles existem e funcionam na justa medida para dar uma resposta às eleições. Quando você traz para eles um mundo novo, do dia para a noite, de ilícitos complexos para investigar, é quase certo que esses ilícitos não vão ser investigados e processados em tempo. E é por esse motivo
que tantos investigados defendem que suas investigações devem ir de mala e cuia, né, de corrupção, lavagem e Caixa 2 para a Justiça Eleitoral. Gente, isso chove agora. Todo investigado que está sendo investigado por corrupção quer pedir para o Supremo Tribunal Federal, para as outras instâncias, mandarem os seus casos para a Justiça Eleitoral, justamente por conhecerem esse cenário maior e por saberem que eles têm uma chance muito menor de serem punidos se os seus casos forem para a Justiça Eleitoral. 2 julgamentos são de vida ou morte para a Lava Jato no começo de 2019. O primeiro vai acontecer agora dia 13 de março e o segundo dia 10 de abril sobre execução provisória da pena. Mas o primeiro deles, do dia 13 de março, ele pode impactar não só o futuro da Lava Jato, mas o passado também. Pode acabar derrubando o que aconteceu para trás da Lava Jato. Esse é um julgamento que vai definir se, quando existem crimes comuns como corrupção e crimes eleitorais como Caixa 2, esses 2 crimes devem tramitar em conjunto perante a Justiça Eleitoral, ou se a investigação e o processo são separados, e o crime eleitoral fica na Justiça Eleitoral e o crime comum de corrupção fica na Justiça Federal ou Justiça Estadual. O que acontece é que alguns ministros do Supremo entendem que tudo tem que caminhar junto, diferentemente do que aconteceu na Lava Jato. E se eles assim entenderem, se o Supremo assim entender, todo o julgamento que aconteceu para trás da Lava Jato, todas as investigações vão ser nulas, porque deveriam ter tramitado perante a Justiça Eleitoral. E para o futuro, a gente ainda vai ter um grande prejuízo, porque novas grandes investigações vão ser muito difíceis de acontecer. A Justiça Eleitoral ela não é apropriada para grandes investigações e complexas, porque existe uma grande rotatividade de juízes e promotores que trabalham nela, e ela não tem uma estrutura própria, focada, vocacionada para a investigação de crimes complexos, de lavagem de dinheiro e de corrupção. Então, nós dependemos de um julgamento do Supremo Tribunal Federal no dia 13 de março, agora falta apenas um mês, para que nós possamos continuar trabalhando de modo firme contra a corrupção e para que a gente possa preservar o que aconteceu até hoje na Lava Jato. Um grande abraço.